Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus, nosso mestre querido, agora e sempre. Você está em Palestras Davi, numa noite. Olá, Dani, seja bem-vinda. Oi, Davi, boa noite. Boa noite, meninas. A Lúcia e a Babi. Sejam bem-vindos, estamos aqui numa noite de quinta-feira, inaugurando um novo projeto em Palestras Davi, que é a leitura comentada da obra Renúncia. Minha versão física está aqui, da Dani também está ali, mas se você não tiver o livro, não se preocupa, a gente disponibilizou aí uma versão digital para você baixar e poder ler com antecedência, através de uma agenda exclusiva, criada por mim e pela Dani com muito carinho, para você não se perder em momento algum da narrativa de um excelente livro. A nossa viagem vai lembrar muito as antigas histórias que os nossos pais, os nossos avós diziam dos programas de rádio. A gente vai lendo, a gente vai conhecendo, a gente vai viajando dentro da história. E isso eu confesso a você que é muito, muito prazeroso, né? Nós vamos, eu e a Dani, a partir de hoje, sempre obedecer essa agenda. E então fica muito bem tranquilo aí, você tendo essa chance de estudar, de se preparar, né, para poder acompanhar com a gente o drama e a vitória desse espírito que a gente vai conhecer aqui. Dani, muito boa noite. As suas expectativas para o novo projeto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Davi. Minhas expectativas são todas voltadas às emoções, porque Renúncia é emoção do início ao fim. A história de Alcione é um exemplo de vida para todos nós, mas, acima de tudo, assim, com toda a resignação que ela conseguiu empenhar nesse processo da sua reencarnação, através de uma missão, né? Traz exemplos aí que ainda estão muito distantes de nós, né? De segui-los, de ser, no mínimo, assim, um pouco, né? Ter o mínimo daquilo que ela trouxe, que traz como provas, né? Para o progresso do espírito dela, que já muito evoluído encarna aqui no nosso planeta. Então, de fato, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Renúncia, para mim, sempre foi uma referência e um dos melhores livros, uma das melhores histórias que eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer a leitura. Muito bom. Para que você não se perca no que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos apresentar o espírito que dita a história, nós vamos apresentar o médium, que serve aí de intermediário, para, através da psicografia, nos permitir que este livro nos alcance, e vamos falar também das obras, hoje, que compõem a série de romances atribuídos ao espírito que dita este livro aqui, o livro Renúncia. E para que tudo isso possa ser feito, eu vou estar fazendo a prece de abertura, a Dani faz a prece de encerramento, e assim a gente começa a nossa saga, que temos aí alguns anos para conduzir os nossos estudos, graças a Deus. Isso para mim, eu sempre trabalho sem pressa, a turma já me conhece, então, e a Dani também, não tem essa pressa, graças a Deus, porque isso fornece uma qualidade no estudo aonde a gente se aprofunda sempre que possível, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade de mais um estudo, de uma obra, em que os conhecimentos que iremos
tomar contato através da obra Renúncia, possamos estabelecer da melhor forma possível as nossas melhores deliberações e entender muitas vezes que a vida na matéria exige certas restrições e que dessas restrições necessariamente estarão parcela da qualidade existencial enquanto desejo e vontade caminharem de mãos dadas dentro da gente. Agradecemos a presença de todo o plano espiritual que nos assiste. Gostaríamos de agradecer também aos encarnados e desencarnados que irão acompanhar a nossa leitura comentada. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e claro, a Dani, que aceitou essa proposta de levarmos a cabo este projeto. E para que a gente possa começar da melhor forma possível, nada melhor do que uma prece, essa mesmo que Jesus nos ensinou e que nos apresenta e nos aproxima ao Pai de amor, Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja. A Dani vai começar falando, por favor, Dani, a última orelha que fala de Emmanuel. Vamos começar a falar do Espírito que se manifesta para trazer a história de renúncia. Aí a sua última orelha é Emmanuel? É essa aqui, ó? É. Então manda bala. Pode ler inteiro. Pode ler inteiro e comentar. Isso aí depois eu vou falar do Chico, médium. Tá ok. Emmanuel, conhecido por ser o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier. O Espírito Emmanuel tem atuação de destaque no campo do estudo, prática e divulgação do Evangelho de Jesus a partir da doutrina espírita. O mentor fez parte da equipe que auxiliou Allan Kardec na codificação e assinou a mensagem O Egoísmo, disponível no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por meio de suas expressões literárias, Emmanuel revelou suas encarnações mais conhecidas: o senador romano Públio Lentulus, o escravo Nestório, o padre Manuel da Nóbrega e padre Damiano. O primeiro encontro com Chico Xavier aconteceu em 1931, quando confidenciou ao médium os planos de publicar 30 obras. Emmanuel foi coordenador de todo o trabalho psicografado por Chico. A parceria entre os dois trouxe à luz mais de uma centena de obras espíritas, das quais 25 fazem parte do catálogo da FEB e 3 foram inseridas entre os 10 melhores livros espíritas do século XX. Traduzidos para vários idiomas, os livros de Emmanuel englobam romances históricos, mensagens e conselhos espirituais, entre outros, que repassam profundo conhecimento sobre a mensagem do Cristo, seu estudo e sua vivência. Emmanuel não é fraco. Então, Emmanuel fez parte e auxiliou, olha só, o mentor que fez parte da equipe que auxiliou Allan Kardec na codificação, né? Tudo que a gente conhece da doutrina a partir desse início, ele esteve presente. E ele fala aqui das obras que Emmanuel fez, né? Que construiu junto com Chico, as centenas de obras, e a gente vai estar lendo uma delas que faz parte de um roteiro, vou colocar assim, que está fugindo a palavra, né? Que é a que a gente vai ler a renúncia, mas ele tem dentro
compilado aqui faz uma conexão com mais 4, que é há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam. Ave Cristo e Paulo Estevam. Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho, faz parte do roteiro do nosso encontro hoje, mas basicamente sobre Emmanuel, ele é o espírito assim, de maior evolução que Chico teve para trabalhar, que servia de crivo, né? Que servia ali de censura básica para saber o que passava ou não passava pela mediunidade desse grande médium. E é dele que eu vou falar um pouquinho agora, antes da gente evoluir, né? Mais destacados expoentes da cultura brasileira do século XX. Eu estou na primeira orelha aí, ô Dani. É porque travou um pouquinho, mas você voltou. Chico Xavier nasceu em 1910 e desde os 5 anos começou a ver e ouvir os espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras. Esse intenso trabalho foi interrompido apenas em 2002, ano da desencarnação desse médium, e resultou em um acervo de diversos gêneros literários, como poemas, contos, crônicas, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso. Testemunhando qualidade literária extraordinária, as obras de Chico Xavier são um autêntico sucesso editorial e já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares, somente na língua portuguesa. Muitos dos livros são best-sellers indiscutíveis, inspirando a produção de filmes, peças de teatro, programas e novelas de televisão. De personalidade bondosa, o nosso querido Chico sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação por mais de 10 milhões de pessoas ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. No ano de 2012, Francisco Cândido Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em um evento realizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o famoso SBT, né? Então, a respeito do médium, ele que servia de ponte para o espírito que dita esta obra. Falar de Chico é falar da bondade, né? É falar da reencarnação de um homem que aproveitou da melhor forma possível o ato mediúnico em serviço do Cristo. E você vai ver nessa obra a qualidade impecável em que esse médium trabalhou, o seu mediunato. Né? No final da obra, Dani, lá na página 374, tem os 4 livros com pequenos resumos, onde eu gostaria que você lesse para nós apresentarmos o portfólio dessa série de romances de Emmanuel, que compõe a coleção desses títulos que aqui estão. Você tem essa coleção aqui nessa página, não tem? Tenho. Tem um resuminho aí de todos os livros, né? Então, vamos na ordem. Vamos lá no Há 2000 anos primeiro, né? Que é o primeirão. O Espírito Emmanuel conta, neste romance, uma de suas reencarnações em ambiente de poder, paixões e intrigas. Ele é o orgulhoso senador romano Públio Lentulus, que presencia o nascimento do cristianismo e as mortes dos primeiros mártires. O ponto alto do livro é o emocionante encontro de Públio com Jesus. De arrepiar. Só de falar aí, quem já leu sabe o que representou esse encontro. É de arrepiar. Depois, nós temos a obra 50 anos depois, que é o nome da obra mesmo, né? Que traz a história da continuação do romance há 2000 anos. Mostra o outrora senador romano, Públio Lentulus, reencarnado agora como Nestório. Se numa encarnação ele foi um senador poderosíssimo,
aqui ele foi um escravo grego que testemunha sua fé cristã. Esta obra narra também a comovente história de Célia, jovem romana que vivencia o amor ao próximo e o perdão das ofensas. Muito bem. E depois, vamos para a Ave Cristo, Mendes. Ave Cristo conta a história de Quinto Varro, que reencarna com o objetivo do filho Tassiano, de auxiliar o filho Tassiano, desequilibrado e infeliz. Ambientada em Roma na época do cristianismo primitivo, Ave Cristo é um relato comovente sobre o amor ilimitado de um pai que jamais abandonou um filho. E, finalmente, dentro dessa estrutura, nós temos Paulo e Estevão. Talvez o livro aí que tenha A Menina dos Olhos da Mediunidade do Chico. É um livro incrível, né, que fala exatamente do nosso apóstolo dos gentios, a sua transição entre Saulo e Paulo, e fala exatamente de um cara incrível que se chama Estevão. O Estevão é um cara aqui que tem um papel fundamental na vida e a história que aqui está. Então aqui o resumo diz assim: depois de 7 décadas de existência, o romance Paulo e Estevão ainda é considerado uma obra-prima da parceria entre Emmanuel, espírito, e Chico Xavier, o médium. Conta a história do fariseu Paulo de Tarso, obstinado, perseguidor de cristãos, que se converteu ao trabalho em prol do cristianismo e transformou sua vida em um exemplo de luta, fé e amor, né? Aí, você pode olhar para mim, a turma que está acompanhando essa live, e falar assim: por que vocês não estudaram primeiro há 2000 anos? Por que vocês depois não fizeram 50 anos depois, Ave Cristo, né? Para depois trazer renúncia e depois Paulo e Estevão? Eu deixo essa resposta para Dani, porque isso foi motivo de grandes discussões e a gente chegou aí numa equação. Que equação foi essa, Mendê? Então, o que a gente conversou é que não se vê atualmente, ou pelo menos eu particularmente não vi ainda em outro momento, o estudo da obra Renúncia, né? Paulo Estevão, ela é muito estudada, muito levada para vários seminários, né? As pessoas elas estudam também através de Google Meet. Eu vejo muito a obra Paulo Estevão sendo analisada, mas a Renúncia eu não vi ainda. Então, das 4, era a mais também interessante, até pela própria história, né? Porque é uma história de muita resignação. Como o próprio Davi falou, quando ele traz o livro do Viktor Frankl na terça-feira, onde se trabalha, apesar de não ter um conteúdo, aliás, apesar de não ser uma obra espírita, mas tem conteúdos que a gente pode fazer conexão com a doutrina espírita e principalmente nesse período que a gente está passando, que é um período muito difícil, né? Renúncia também vai se conectar com muitas questões do livro do Viktor Frankl, né? Porque dentro dessas questões a gente vai trabalhar emoções, por exemplo, e sentimentos, que a gente conversou bastante, como lidar com emoções e sentimentos. Porque a Alcione, ela é exemplo de equilíbrio das emoções, né? De como sofrer bem através de uma permanência de um sentimento positivo. Então, se conecta com essa obra da terça-feira e faz todo um sentido nesse período que a gente está passando, né, de insegurança, de não saber o dia de amanhã, um período de pandemia, numa transição, né, onde a gente está precisando equilibrar muitas questões. Então, vai fazer todo o sentido, certamente, a gente estudar essas duas obras. Nós vamos ver, eu e a Dani agora, a contracapa, tá? Essa traseira aqui, aonde normalmente a gente que vai na livraria, que se encanta nesses espaços da literatura, muitas vezes a gente, antes de abrir o livro, a gente olha e vê do que se trata esse negócio, né? Então, eu leio a pergunta e assim eu e a Dani vai conversando. Em que constelação permaneceria Alcione, a alma de sua alma, vida de sua vida? Olha como começa o negócio, né? Então,
Você que é uma pessoa sensível, você perceberá que é uma obra que vai te emocionar. Isso aqui a gente deixa bem claro, porque a ideia é essa, né? A ideia é fazer sentido uma coisa que realmente vai mexer com o brio de cada um. O que a resposta vem diante de uma pergunta tão profunda quanto essa no primeiro parágrafo, Mendes? A doce Alcione pede para voltar à Terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda a sua lealdade ao ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no plano espiritual. Quer que eu continue? Até o Quer final? comentar aí? Não, comenta aí, já soca um negócio na cabeça da gente, como assim, né? Aceita vir no momento aí de ajudar um cara que vai ver que muitas vezes representa o que aqui a gente chama de carne de pescoço, não é nada fácil, mas ela aceita o desafio que não é fácil, Mendes. Isso. A Alcione, ela é um espírito que já está numa situação de extrema elevação. Esse grande amor que está no nível evolutivo inferior ao dela. Apesar de existir um amor que é verdadeiro, que é certo, né, que é puro entre eles, existe essa conexão, mas eles estão em planos diferentes de progresso espiritual. Então, mas ela pede para voltar, para acompanhá-lo. Ela não precisa, ela, como aqui mesmo diz nesse primeiro parágrafo, ela intercede já por ele no plano espiritual. Isso é possível, né? Ela já faz essa intercessão, ela já ajuda ele à distância, ela poderia continuar ajudando ele à distância, mas ela prefere estar mais próximo porque ela acredita que vai conseguir ajudá-lo de uma forma mais, mais certa, né? Mais completa, mais plena. Então é isso. Na verdade, a ideia de Alcione é essa. Se a gente analisar com os relacionamentos de hoje, não é? Nos casais de hoje, muitas vezes nos primeiros problemas os rompimentos são muito mais característicos, e aqui mostra um processo inverso. Quando o amor é real, quando o amor é verdadeiro, a diferença evolutiva não serve de barreira para a continuidade da experiência e da convivência, quando o amor é real. Agora, quando é, né, pueril, o termo que a gente ouve aqui na sociedade, o ficante, né? Nossa, quantos que você ficou na festa de carnaval de 1987? Nossa, eu fiquei com 15 numa mesma noite. Pois é. Então, dificilmente quem fica com 15 consegue entender a profundidade de quem fica com um em várias reencarnações. Não que seja alma gêmea, mesmo porque essa ideia a gente desconstrói com o espiritismo, mas almas que são simpáticas, que estão afinizadas, que partem de uma sintonia comum. Aí, amigão, você dá para contar nos dedos esse tipo de relação quando a coisa é real. Mendes, alguma coisa sobre isso? Porque é legal a gente ver que a história de Alcione, para muitos é careta. Mas eu não vejo nada demais, né? Alguém vincular a eu, de repente, que na cabeça da pessoa, eu que aprendi que eu posso curtir o mundo inteiro, pois é. Só que curtir o mundo inteiro não é conhecer o amor na sua essência. Você pode viver várias paixões, né? Você pode mergulhar de cabeça em vários relacionamentos, mas esse real, esse que mexe com o teu brilho, dos pés à cabeça, esse que dorme e acorda com você, e você acorda de madrugada e faz xixi, e a pessoa está lá no fim da privada com você, você está pensando, você está respirando, isso em várias ocasiões, nossa, isso aí é muito difícil de rolar. Mendes? A Alcione, ela já tem não sei se plenamente, eu não poderia dizer, porque ela é um espírito superior, ainda não perfeito, mas ela já tem uma vivência do que significa o amor ágape, muito mais do que nós, né?
que é o amor na sua plenitude, o amor renúncia mesmo. É o amor que você vive pelo outro, independente daquilo que você vai viver, aliás, daquilo que você vai sentir, né? Se é bom ou ruim. É verdade. O que vale primeiro é o que o outro está sentindo. O que vale é o outro, não é? Então, e é o que a gente vai ver até nas velhas recordações, né? Falando muito sobre essa questão do servir, em primeiro lugar, que é a proposta que traz o nosso evangelho através da caridade moral. Neste romance histórico envolvente, o Espírito Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos, ilusões materiais, que se confrontam com as eternas verdades da alma. Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, parceiro do autor espiritual, também conhecemos mais uma das encarnações de Emmanuel, desta vez como Padre Damiano, vigário da Igreja de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do casal protagonista, Carlos e Alcione. Essa é a obra que nós apresentamos à entidade que inspira o médium, que traz a notícia da obra Renúncia, e logo virando aí a primeira página, depois da sua folha de rosto, a gente encontra a ideia de que Renúncia é um livro de história real, no século de Luís XIV, em França, Espanha, Irlanda e Américas. Heroísmo e martírio de Alcione, ditado pelo espírito de Emmanuel. A obra é dividida em duas partes, depois do sumário. Hoje eu e a Dani vai fazer o sumário, velhas recordações, e depois o livro se divide em duas partes. A primeira parte terá 7 capítulos, a segunda parte, 7 capítulos. Os 7 primeiros capítulos da parte 1, a Dani vai ler o título para a gente agora. Tá. O título dos... Pode falar. Um comentáriozinho aqui desse segundo parágrafo que você leu, porque assim, a Alcione ela não vai encontrar facilidades, não. Aqui tem, logo de cara, ele já coloca aqui, né? Ela está na frívola Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos e ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades da alma. Então ela vem sabendo de todos os desafios que ela vai encontrar, de todas as dificuldades, e inclusive dos riscos que ela, como espírito que ainda não é perfeito, vai correr. Porque ela ainda ela precisa lidar com o livre-arbítrio dela, né, com os freios ainda, e administrar esses desejos, mas a superioridade dela vai... Não dá spoiler! Calma! Desculpa. Calma, mulher, calma! Deixa a coisa chegar e impactar de uma forma que as pessoas vão ver que pepino essa mulher tá para descascar naquela Paris que muitas vezes você fala, poxa, parece que é hoje o negócio. Apesar de ter um século aí tão distante quanto esse, a coisa é muito próxima da gente hoje, né? Sim. Então vamos lá, quais são os capítulos da primeira parte, Dani? Espera aí. Muita calma, viu? Primeira parte. 1. Sacrifícios do amor. Anseios da mocidade. A caminho da América. A varíola. Na infância de Alcione. Novos rumos. Caminhos de luta. Primeira parte. E aí fechou a primeira parte. A segunda parte é composta pelo Padre Carlos, na primeira parte, primeiro capítulo. Novamente em Paris, capítulo 2. Testemunhos de Fé, capítulo 3, Reencontro, capítulo 4, capítulo 5, Provas Redentoras, capítulo 6, Solidão Amarga, e finalmente o livro vai ser encerrado no capítulo 7, A Despedida. E a partir de agora a gente vê junto aí... Diz tudo. A gente vai ver junto o prefácio, que é Velhas Recordações, né? Quem assina, Davi, o prefácio? O próprio Emmanuel, no ano de 1942,
dia 11 de janeiro, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Com vocês, sejam bem-vindos com a nossa viagem na obra Renúncia, de Francisco Cândido Xavier como médium, através do Espírito Emmanuel, que o inspira. Velhas recordações. Dani, com você. Pode ler, brecar no momento que você quiser, e assim a gente inicia oficialmente a leitura comentada da obra. Quem poderá deter velhas recordações, não é? Quem poderá deter as velhas recordações que iluminam os caminhos da eternidade? Eu já pararia por aí, porque já dá para a gente entender aqui o quanto que é importante, né, o que a gente traz de informações que refletem nas nossas reencarnações, né, o quanto que é importante isso ela fazendo essa referência como velhas recordações. André Luiz, ele fala em evoluções evoluções em dois mundos, isso está bem fresquinho na minha cabeça porque a gente estudou ontem, né? Que os arquétipos dos anjos, eles são o que seremos no futuro. Nos arquétipos que trazemos são os anjos que seremos no futuro, né? Então, assim, são as informações o que acaba se transformando no modelo, né, daquilo que a gente é hoje, na nossa maturidade, mas graças às nossas recordações, né, que vem impregnado em nós através dessa maturidade espiritual. E eu continuo. Lembrando-nos de Alcione, desde os dias de sua infância. Muitas vezes a vi com o padre Damiano, num velho adro de Espanha, passeando ao pôr do sol. Não raro levantava o semblante infantil para o céu e perguntava atenciosa: Padre Damiano, quem terá feito as nuvens, que parecem flores grandes e pesadas, que nunca chegam a cair no chão? Deus, minha filha, dizia o sacerdote. Como se no coração pequenino não devesse existir esquecimento das coisas simples e humildes, voltava ela a interrogar. E as pedras? Quem teria criado as pedras que seguram o chão? Foi Deus também. Então, após meditar de olhos mergulhados no grande crepúsculo, a pequenina exclamava: Ah, como Deus é bom! Ninguém ficou esquecido. Que figura, hein? O que está acima da gente e o que está abaixo da gente, o que é palpável e o que é impalpável, tudo criação de um Deus de amor. E como que essa figura da infância, da criança, remonta à ideia que pede Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Então, nessa figura apresentada de uma Alcione infantil, né, de uma Alcione criança, ela traz um dos grandes ensinamentos. Nada é o acaso. Tudo tem a sua importância. Mesmo que a gente não alcance a realidade e o fenômeno daquela realidade. É isso que, num primeiro momento, eu gostaria de passar para você, Dani, e amigos da live, a minha primeira análise. Mendes, é contigo. Não, você já falou tudo. Eu já posso seguir o próximo. Tá excelente. E era de ver-se a bondade singular, o interesse pelo dever cumprido, a dedicação à verdade e ao bem. Então, já mostrando assim que como criança já se percebia essa evolução, né, do espírito da Alcione. Então, a gente perceber já nesse ser reencarnante a diferença, né, o que ele já vem trazendo de informações para trabalhar aqui no planeta, né, para nos ajudar. Então, desde pequenininho a gente já observa através de perguntas como essa que ela acabou fazendo, né? Que o Livro dos Espíritos, inclusive, quando vai falar da existência de Deus, ele coloca na pergunta número 4, né? Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode dizer que Deus existe, né?
Então, você procura a causa, né, onde o homem não coloca a mão, onde o homem não fez, onde o homem não trabalhou, e sua razão o responderá. Né? Essa é a resposta. E ela já vem com toda essa ideia, né, já trazendo todo esse questionamento, essa argumentação, né, de um espírito que já está preocupado, já está inserido num contexto do que é a divindade e da importância dessa conexão que existe com nós e de nós, entre nós e Deus. Nós vamos continuar a leitura, mas é lógico que nós não poderíamos aqui deixar de agradecer a turma que aqui está, né? Eu e a Dani agradecem profundamente as pessoas que se mobilizam para estudar com a gente. Lúcia Frateschi, seja bem-vinda. Cláudia Alencar, Crícia Vieira, a Kelly Rubi, o Ari Rieger, o Cid Clay, tão carinhoso e amigo, né? A Laura, muito obrigado pela presença. A Glória Azevedo, a Neide Pinheiro, a Camila, seja bem-vinda. E a Luciana Santos Mendes. São essas as pessoas queridas que estão conosco nesse estudo. Bem-vindos, falei com a Laurinha, querida, e aí eu ia colocar o nome de todos, mas não ia dar tempo. Eu digo, eu vou esperar a Davi abrir e cumprimentar, e aí eu falo com todos. Uma maravilha vocês estarem aqui, estudando junto com a gente e trazendo essa energia maravilhosa para o estudo. Emmanuel vai dizer, cedo compreendi que a família afetuosa de Ávila se constituía de amizades vigorosas, cujas origens se perdia no tempo. Os anos, minutos do relógio da eternidade, correram sempre movimentados e cheios de amor. A criança de outros tempos tornara-se a benfeitora cheia de sabedoria. Sua vida não representava um feixe de atos comuns, mas um testemunho permanente de sacrifícios santificantes. Desde a primeira juventude, Alcione transformara-se em centro de afeições, em fonte de luz viva, em que se podiam vislumbrar as claridades augustas do céu. Sua conduta na alegria e na dor, na facilidade e no obstáculo, era um ensinamento generoso em todas as circunstâncias. Né? Em outras palavras, amigo, como criança, ela já denuncia, através de suas ações, o tipo de vibe que tem aquele corpinho. Ela cresce como adolescente, ela vislumbra entre os anos que vão acontecendo nesses minutos da eternidade, que eu acho lindo essas expressões emanuelinas, né? E ali, nada mais é do que o descortinamento da obviedade, que é uma criança simples, cristalina, que se transforma numa adolescente, numa jovem, extremamente qualificada na bondade e na virtude. Mostrando o quê? Que o patrimônio íntimo do espírito que está ali reencarnado é de ordem superior à época. Lembrando que nós estamos num período difícil, ainda de extrema brutalidade, animosidade, vinculada a muitas questões do egocentrismo, do egoísmo e do orgulho, e que ela muitas vezes se sente, pasme você, muito deslocada às vezes. Muito deslocada por quê? Porque ela se comporta de um jeito e o mundo se comporta de outro. O mundo tem outros interesses, outros movimentos, diferente dela. As preocupações, a ótica é que mostra exatamente o degrau espiritual diferente desse espírito que aqui está reencarnada para uma missão, né? Uma missão que vai ter muitas reviravoltas e que a gente vai conhecer junto. Dani. Isso. E trazendo esse, como diz aí nesse parágrafo, o testemunho permanente de sacrifícios santificantes, né? Que dialoga com o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz sobre resignação, sofrer bem. Né? Quando a gente também lembra das passagens de Paulo, né? Quando ele fala
vivi na fartura e na necessidade, né? Sei o que é viver bem na fartura ou na necessidade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, testemunho de fé também, não é? Então, a Alcione, ela vai trabalhar, sem dar spoiler, obviamente, mas não tem como, a gente vai conectar já com o estudo da terça-feira, quando vai trabalhar as emoções e sentimentos, né? Isso ela aí vai... eu e a Dani sempre falou, que o que a gente está estudando na terça, com um cara que sai do campo de concentração, fazendo uma ponte com a obra aqui, a gente vai conhecer um tipo de campo de concentração para esse espírito. E como que, o que a Dani está amarrando, né? Como que um concilia a atitude do outro, mesmo sem conhecer, estando em tempos diferentes, né? Essas circunstâncias. Dani. Isso, exatamente. Então, quando Paulo diz tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Ele está colocando aí todos os freios que a gente deve ter e precisa ter para equilibrar essas emoções. E a Alcione, ela vai nos mostrar na prática exatamente isso. E aí você falou muito bem, está inserida no mundo onde os convites eles estão aí o tempo inteiro, né? Para as paixões e para os desejos, mas ela completamente diferente, andando na contramão de tudo isso, vai nos mostrar que é possível, sim, superar essas emoções, esses desejos e viver, de fato, a plenitude da alma e não da matéria. Muito bom. Contigo, Mendê. Creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção ao desígnio de Deus. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos a rodeavam, a fim de os ver amados, otimistas e felizes. Então, a Alcione, ela vive para o outro. Ela é exemplo também de humildade. Então, a humildade que é você servir, você ver o outro bem acima de tudo. Eu lembro daquela fala que o pastor, que tem um pastor recente, foi há pouco tempo que eu escutei ele falar sobre humildade, né? E ele dizia assim, ser humilde não é você pensar menos de você, não é você pensar também mais de você, mas é você pensar primeiro no outro antes de você, sem esquecer do seu valor, sem esquecer que você tem seus valores, mas você usar esses seus valores em proveito do outro. Como Jesus dizia, sou manso e humilde de coração. Então você pode reconhecer seus valores. Você não precisa maquiar ou ter uma falsa modéstia daquilo que você acredita que você já é, que você já conquistou, que você já agregou de valores. Mas, acima de tudo, isso você tem que ter o entendimento que você tem e você construiu para ser utilizado em função de outra pessoa. Porque é esse servir, é esse o outro, em primeiro lugar, que vai fazer com que você cresça e que você progrida, e que você trabalhe todo esse processo que nós todos precisamos para crescer juntos, para evoluir juntos e para progredir juntos. A gente tem nesse parágrafo, né, muitas vezes o contrário da educação que recebemos no contemporâneo. É bem provável que aqui, não é, a Alcione seria chamada de bobinha. Deixa de ser otária, pensa primeiro em você. Você, no final da parada, é você com você mesmo. Deixa de pensar nos outros. Ou seja, hoje a gente recebe uma educação que vai na contramão dessa ideia. Mas aqui eu gostaria de pegar exatamente como que ela consegue fazer isso. Viver primeiro para o outro. Satisfazer a lógica do que precisa ser feito. Porque ela se ama. Porque ela não é uma tábua rasa. Porque ela entende a mecânica da evolução. Porque ela tem uma lente dilatada espiritual diferente da miopia do seu contemporâneo. Daqueles que não vê o degrau à frente, mas ela tem. E isso que ela tem se chama moral. Ela não depende da opinião de outro. Ela tem introjetada na vida dela uma moralidade, uma virtude que a possibilita enxergar além. Então esse parágrafo aqui, enquanto muitos vão chamá-la de otária, de bobinha, de imbecil, nós, enquanto espíritas, entendendo o tipo de espírito que está ali,
de bobinha ela não tem nada. E de verdade, ela tem o processo etéreo, espiritual, que em algum momento, esse que a chama de bobinha, de otária, e de que ela está perdendo a chance de viver no mundão, esse é que vai ter que eterizar. E infelizmente é esse que está iludido. Daniele Mendes. Exatamente. É aquela velha frase que parece clichê, mas não é. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, ela é plena de todos os valores, né, de um espírito superior. Então, ela já se ama, né, ela já teve o autoencontro com ela já se trabalhou nesse sentido, então hoje ela se sente muito confortável em fazer pelo outro, na sua plenitude, sem que isso seja desmerecer a si própria. Porque o trabalho dela de amor com ela não é um trabalho egoísta, é um trabalho de amor para ela, de entendimento que ela é plena nesse amor, mas para servir ao outro. Tudo no servir ao outro. Você percebe nesse parágrafo também que Alcione escapa dos gozos temporais, da busca incessante da satisfação do gozo. É bem provável, se Alcione recebesse um convite hoje para frequentar a melhor festa, open bar, sexo livre, vida irresponsável, ela olharia para quem oferecesse o abadá e todas essas regalias e diria: olha, eu realmente agradeço você que me convidou, mas eu não me vejo em um ambiente assim. Eu não preciso dessa satisfação enganatória a mim mesmo. Os meus prazeres são outros. É bem provável que você não entenderia e chamaria ela para parar o papo depois do convite. Ah, você é muito careta, tchau e benção. Ou seja, esse tchau e benção e careta representa exatamente a distância evolutiva que não dá para você conversar com um espírito desta natureza, Mendes. Mas esse é um questionamento recorrente, principalmente na juventude. Não é? Porque a juventude está aí. Até a própria Val estava conversando no evangelho que a gente fez, ela testemunha isso, não é? Porque é um momento onde ela tem 20 anos de idade e ela está passando por isso há pouco tempo, ainda está passando, na verdade. É um momento onde você tem esses convites e que se você não faz, você está fora da bolha, né? Você está fora do grupo. Do né? grupo. Você tá fora, que tem até um nomezinho que eles dão, você, quando você está nesse grupo, não vou lembrar agora não. Mas enfim, você está ali, você é o garoto do momento, né? A garota do momento, né? Você está ali fazendo ai meu Deus, não vou lembrar. Enfim, então esse é um período onde você tem muitos convites nesse sentido, e você ainda conta mais com a falta de experiência, né? Da juventude. Então, eles ainda não viveram muita coisa. Eles estão precisando lidar com as tribos, mas é outro nominho. Tem só as tribos, mas o que eu queria falar era outro nome. Mas é isso mesmo, né? Você fica fora da tribo. E num planeta de provas e expiações, as tribos são muito grandes. Né? Então, quem está fora são poucos. Poucos renunciam a essa tribo. Poucos renunciam a esses convites. Né? Porque, até pela nossa própria imperfeição, a gente tem ainda uma matéria onde ela se relaciona muito com esses convites, muito mais com os convites do que com a espiritualidade, porque é o que vem para o espírito. Então é muito difícil, e o grande desafio nosso é exatamente esse, né? Ultrapassar essa barreira, que não é fácil, em nenhum momento da reencarnação, né? Mas principalmente, eu diria, na juventude. Você tem na juventude a explosão dos hormônios, a adaptação daquilo que você era com aquilo que você foi educado para ser, e você vive um constante maremoto íntimo, né? Entre escolhas felizes e infelizes, diante do teu patrimônio íntimo, da natureza que vem das escolhas que o mundo te solicita e das consequências, exatamente, das deliberações que nascem dos teus desejos e das tuas pulsões. Então, realmente, viver não é um exercício aí de amortecimento e nem de férias, como a gente sempre fala aqui. É uma luta constante. Né? E é muito bom a gente entender, viu, Davi? Só para terminar, não vou dar spoiler, não se preocupe, que nós não somos Alcione. Então, assim, é muito importante a gente saber e compreender que a gente ainda vai cair muito, e muitas vezes no mesmo erro, né? Nas mesmas falhas.
A gente ainda vai fazer as mesmas escolhas equivocadas que fizeram com que a gente tivesse muita dor. Há pouco tempo, muitas vezes, né? Ano passado, nem tanto tempo assim. A gente às vezes nem esquece muito bem e a gente já está fazendo a escolha errada novamente. Essas são as nossas limitações e a gente precisa aprender a lidar com elas também, para a gente também não nos cobrar mais do que a gente pode dar de nós mesmos. A gente precisa nos respeitar. A gente precisa ter compaixão da gente mesmo, nesse sentido. Né? Então, enquanto a gente não é a Alcione, a gente precisa estar sempre trabalhando essa caridade com nós mesmos também. Mas sempre se esforçando e tendo consciência. Pronto, era isso. Se você puder nos ajudar, amigo que acompanha a live, mande o aviãozinho para seus amigos que sejam simpatizantes, que tenham um coração fraterno. Não precisa ser espírita, não. Você vai percebendo que a gente vai amarrando para todo tipo de público e a gente de verdade vai estar auxiliando muitas pessoas que às vezes estão conectadas no jornalismo sensacionalista, numa sintonia equivocada de música ou de leituras que não deveria. Nos ajude também a fornecer ao Instagram o melhoramento do algoritmo. Você consegue fazer isso clicando aí embaixo no coraçãozinho. Cada vez que você aperta o coraçãozinho, como está sendo feito aí pelos nossos irmãos que conhecem a ferramenta, você nos ajuda a ser apresentado por pessoas que procuram por espiritismo, procuram por Emmanuel, procuram por renúncia, que é a obra, e isso faz com que o aleatório, que não é aleatório, chegue na vida dessa pessoa e de tabela ela também chega aqui. Então é essa ajuda que eu e a Dani pede para vocês. Eu faço isso sempre que eu chego, peço sempre isso para a Dani. Dani, você chegou, primeira coisa que você faz, aperta esse danado do aviãozinho aí, notifica a turma, para a gente poder fazer com que momentos que a gente está fazendo aqui de grande alegria, seja dividido também neste momento de laboratório e principalmente de banquete espiritual, que horas como essa são impagáveis, irrepetíveis e virginais. Então, nosso agradecimento e vamos continuar. Posso ir, Dani? Agora sou eu. Tá. Minhas experiências rolaram devagarinho para os arcanos do tempo. A morte do corpo arrastou-me a novos caminhos e, no entanto, eu jamais pude esquecer a meiga figura de anjo em trânsito pela terra. Pô, Emmanuel fala que realmente, para ela, né, esse espírito aí de ordem lindo que é Alcione, para ela foi uma experiência que serviria de exemplo, sabe para quem, Dani? Para Emmanuel, cara. Emmanuel nunca esqueceu essa mulher, pelo amor de Deus. E olha que Emmanuel é um cara incrível já, e ele tem, nesse exemplo de Alcione, uma admiração profunda. É maravilhoso isso, né? Foi o que eu pensei também. Digo, meu Deus, Emmanuel não esqueceu Alcione, imagina a distância, né? Que nós nos encontramos. É contigo. Tá. Mais tarde, pude beijar-lhe os pés, compreender-lhe a história divina. O resultado desse conhecimento vibra nesse esforço singelo que não tem pretensões à obra literária. Nossa, compreender-lhe a história divina e mais tarde pude beijar-lhe os pés. Vá, então, velho. Eu de arrepiar, velho. Pelo amor de Deus. Completa exatamente a sua ideia, né? Emmanuel, que já é um espírito extremamente evoluído, né? Se curva a Alcione. Se curva a história de Alcione. Então, o espírito de Alcione, ele realmente é algo que a gente não consegue, eu diria hoje, ter noção nem do que se passa no 5% da evolução dela, né? A distância nossa para Alcione é imensa, né? Então, Emmanuel vai dizer, amigos, este é um livro de sentimento. Ou seja, a gente já estudou isso, já definiu isso lá no laboratório, estudando Viktor Frankl, na questão em busca de sentido. A gente viu que no sistema límbico é emoção, mas Emmanuel, quando fala de sentimento, ele não está no límbico. Ele está exatamente onde se estrutura a razão, aonde se registra o que definitivamente a gente quer guardar para a gente. Então, é no neocórtex que rola o sentimento. Então,
Se é um livro de sentimento, ele é exatamente para o homem que entende a diferença de paixão e amor. Porque a paixão é uma emoção e o amor um sentimento. Então, tudo isso a gente já trabalhou numa primeira parte lá na terça-feira, e aquilo que a Dani falou de uma maneira interessantíssima. Que a gente viu lá amarra com o que a gente está vendo aqui. Então, antes de ler, Dani, olha que interessante como que as coisas começam a se fechar, Mendes. Exatamente. E essa ideia da emoção e do sentimento, ela é sensacional, né? É onde está todo o processo de equilíbrio nosso. Aprender a lidar com as emoções e fazer com que a gente entenda o que realmente o que vale quando é positivo é o sentimento. Nossa, essa é a grande conquista, eu acho, uma das grandes conquistas que a gente tem enquanto espíritos imperfeitos, né? Nesse momento, nesse mundo que a gente vive aí, onde a gente lida, na verdade, o tempo inteiro com as emoções. E a gente tem muita dificuldade de trabalhar o sentimento positivo, mas o sentimento negativo é rapidinho, porque geralmente as nossas emoções elas são muito inferiores. Então, você alimentar para que se transforme num sentimento negativo, que é o estágio mais permanente, aliás, que é o estágio permanente dessas emoções, é assim para nós, né? É trabalhar no sentido contrário, de se manter com um sentimento positivo, mesmo diante de uma emoção negativa, esse aí é que é o grande desafio, né? Esse é que é o grande impacto que a gente tem quando a gente lê uma obra como essa e vê um espírito como Alcione vencendo essas emoções todo o tempo, né, e mantendo esse sentimento positivo a todo instante, que é o que faz com que ela seja resignada. Entende? Então, assim, esse é de arrepiar, como você fala, sabe? O livro Renúncia e a história de Alcione, nesse processo psicológico, né? Nessa referência psicológica, é sensacional. Este é um livro de sentimento, para quem aprecia a experiência humana por meio do coração. Em particular, falará a todos os que se encontrem encarcerados num campo de concentração, vitimados pelo abuso de um tempo de ignorância. Isso aqui não está no livro, tá? Eu estou inspirado falando sobre a questão, né? Sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão dos pecados, consoante os ensinamentos de Jesus. Então, você percebe que não é um livro que vai ser muito fácil. Antes de oferecer o abastecimento na luz, ele se apoia aonde os passos foram dados em meio às trevas, a dificuldade, a ignorância, o desafeto, e tudo aquilo que seja pejorativo de paixões que ainda não atingiram o processo do sentimento. É onde, basicamente, na maioria das vezes, vibra de sistema límbico, do imediatismo do gozo, do imediatismo dos prazeres pueris, do orgasmo fácil, onde ela não está matriculada, porque já eterizou, já venceu o mundo, próximo do que já falava Jesus. Eu venci o mundo. Pois é, Alcione também, nessa história, poderia dizer, eu também venci o mundo. Mendes. E muito interessante aqui, cada coisa, cada bomba, né? Mas, olha, essa ideia aqui do encarcerados, sentenciados. Quando é que a gente se encarcera, né? É quando a gente se prende às paixões. Que a paixão, que é a emoção, é o que nos prende. Vê a mente, né? E o sentimento é o que vai nos libertar. O sentimento positivo, né? O sentimento realmente que você transforma no sentimento permanente positivo. Então, eu acho assim, não, é incrível, né, o que a gente vai fazer de relação aqui com toda essa questão das emoções. Certamente. Eu peço para se ajeitar aí com o kit live, tá? A Lúcia no final vai conversar com a gente, a Laura,
a Glória e a Camila, se puderem, se ajeitem aí, que depois a gente vai fazer uma parte final de conclusão das primeiras observâncias que vêm dos convidados, que são vocês, né? Boa noite também a Fernanda, que está com a gente, de todo mundo que está estudando conosco. E a gente está numa obra incrível, que é Renúncia. Vamos lá, continua para a gente. A maioria dos aprendizes do Evangelho, Mendes. A maioria dos aprendizes do Evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, de olho por olho, ou então pela preocupação de recompensa na terra ou no céu. Aqui, comentam-se reencarnações criminosas. Ali, esperam-se tão só prantos amargos. Além, existem corações anelantes de remansado e ocioso poucio, que é repouso, né? A esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. É razoável que se não possa negar o caráter incorruptível da justiça. Porém, não se deverá esquecer o otimismo, a confiança e a dedicação, e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências. E sim, haverá justiça, certamente, sempre, né? A gente sabe, mas o que eu entendo aqui que ela traz é que, na verdade, para a gente alcançar essa justiça, o esforço vai depender de nós. Nós é que precisamos nos empenhar com o compromisso da vivência, né, de vencer todas essas emoções e de trabalhar esses sentimentos e de viver realmente, né, com todo o processo que Alcione nos traz de exemplo, da caridade, do servir, da renúncia, do compromisso. Ou seja, são todas as situações que nós dialogamos com o Evangelho, né, quando a gente entende essa questão da caridade e amor, que são os dois pilares do Evangelho, ao contrário, né, do que ele chama aqui dos aprendizes, que ainda estão naquela questão do olho por olho, né, dente por dente, da lei de Talião, que a gente traz de herança em outros momentos da nossa vivência, né, que, claro, obviamente, ainda faz um pouco parte de nós, em maior ou menor grau. Nós ainda estamos trabalhando essas questões no nosso dia a dia, na nossa rotina, pela nossa inferioridade ainda. Então, nós ainda temos muitas impulsividades de descontar, né, na mesma moeda. A gente ainda trabalha muito isso, a gente ainda tem muito essa vontade. Né? Muitas vezes não pelas ações, mas às vezes até pelo próprio pensamento, que a gente já sabe que a partir do pensamento a gente também já está fazendo mal, a gente já ainda está trabalhando esse mal. Né? Então, esse equilíbrio que ela está tentando mostrar, e o quanto que somos nós que vamos alcançar e vamos em busca dessa justiça, que ela é certa, mas, repito, vai depender dos nossos esforços alcançá-la. Para as almas sinceras, que ainda solucem nos laços do desânimo e desalento, a história de Alcione é um bálsamo reconfortador. Porque a gente sabe quantas almas estão nesse grau, né? Quantos depressivos, quantos em pânico, quantos melancólicos, quantos sem esperança, quantos que enterraram a família inteira e só ele sobrou. Nossa, são milhares de pessoas nessa condição. Naturalmente, continua Emmanuel, que ela própria, qual amorosa visão da espiritualidade eterna, emergirá das páginas luminosas da sua experiência, perguntando ao leitor que se sinta oprimido e exausto. Por que retens, ela diria, por que retens a noção dos castigos implacáveis, quando nosso Pai nos oferece o manancial inazeurível do seu amor? O mundo pode querer te virar do avesso, te jogar na lona, mas a vida é sagrada. Deus, onipotente, misericordioso, com todo amor, ele decidiu criar você, diria Alcione.
Então, dê valor à sua vida, impulsione os melhores valores que existem em você. Esse é o olhar de um espírito de estirpe superior, né? Por que atribuis tamanha importância ao sofrimento? Diria Alcione. Levanta-te. Você se esquece de Jesus? Já que o mestre padeceu por todos, como bem disse a Dani, no exercício do ágape, ele recuou para você existir, ele brecou para você relacionar o que seria a vida. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, se a lei de Deus está na nossa consciência, são com esses fatores que a obra, que o testemunho desse Espírito cria para a gente condições de continuar um cadinho mais. Não desistir, valorizar mais a vida, negar o suicídio, desistir através das fugas pueris que estão no corote, que está nas caixas de ceva, que está no narguile, que está na maconha, que está no doce, que está na cocaína, que está no ópio, que está na heroína. Não! Ela diria, esquece Jesus. Já que o mestre padeceu por todos sem culpa, onde está que não sentes prazer em trabalhar, de qualquer forma, por amor ao seu nome? Se está difícil para você, viva pelo Cristo. Viva pelo degrau evolutivo que te escapa, mas que com objetividade e um olhar no futuro, no porvir, você então alcançará o apogeu de um imediatismo que hoje não lhe faculta a felicidade que te escapa temporariamente, porque a felicidade não é deste mundo. Daniele Mendes. Tem que respirar depois dessa sua inspiração, dessa sua aula linda nesse parágrafo. Aí eu lembro das palavras de Paulo, né? Quando ele fala também, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Né? Então, assim, o alto nível de confiança, né? Que ela demonstra aqui que ele demonstra aqui nessa pergunta. Né? Levanta-te, esqueceste de Jesus, né? Jesus é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Além do mais, traz aqui também a questão do trabalho, né? Trabalhar o sentido da caridade. Aí, aqui o Evangelho mesmo, ele traz para a gente. Tem aquela pergunta, né? Como fazer a caridade, muitas vezes, nas instruções dos Espíritos, no capítulo 13, quando ele diz assim, como eu vou fazer a caridade se nem o necessário eu disponho, né? Você pode fazer a caridade por pensamentos, por palavras e por ações, mas você tem que fazer a caridade, é necessário fazer a caridade moral, né? Que não obsta a caridade material, obviamente, mas a caridade moral está muito mais relacionada com aquele trabalho, ocupação útil que o Livro dos Espíritos nos traz, que é capaz de fazer e de trabalhar o nosso progresso espiritual, né? Que é o trabalho do servir, que é o trabalho que a Alcione nos traz de exemplo. Então, através desse trabalho é que o espírito cresce, é que o espírito progride. O trabalho constante, e a gente sabe que não termina, né? Quanto mais superior, mais trabalho a gente tem, mais disponibilidade e mais disposição para esse trabalho, porque a gente vai entendendo que esse trabalho vai fazer com que a gente cresça. E aí vem do Evangelho também, né, nesse sentido. Não pode uma alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Ou seja, você não vai progredir se você não trabalhar para o próximo. A gente não vai alcançar, não vai ter esse mérito. Aí vem a lei de sociedade, aí vem a lei do trabalho, né, que vai fazer com que a gente entenda que o trabalho é importante, porque o trabalho faz a gente nos relacionar com o outro, e a gente só cresce nos relacionando, porque cada um traz uma habilidade que ensina ao outro habilidade diferente que ele não tem, né? E você construindo através dessa colaboração, né, entre todos, entre nós, é que a gente vai crescendo e vai evoluindo o planeta evolui com todos nós evoluindo em conjunto também. Então tá aí nesse pequeno parágrafo, né, várias questões do Evangelho, várias questões do Livro dos Espíritos, ou seja, tudo conectado com essa doutrina maravilhosa, num parágrafo desse tamanho,
tamanho, a gente já vê aí um monte de situações, de recursos que a gente tem, né, para trabalhar esse progresso. Você percebe o nível de inspiração da Dani, o nível de prazer que ela tem com a obra. Tenho. É bem Muito. provável que a Daniele Mendes tenha nessa obra um carinho emocionante, porque fala muito ao coração dela, e isso é um presente também. Nós, Palestras Davi, em companhia, nessa parceria que nós fazemos dessa parceria algo de muito único, né? Trabalhar junto uma obra desta envergadura. Me faz pensar aqui, né, já que a gente viu a importância da logoterapia para Franklin, no estado da psicologia, em que ele vai trazer como terceira escola da psicologia, como a gente está vendo lá na terça-feira. Inclusive, em primeira mão, Davi Filho, do curso de psicologia que faz, ele aceitou fazer uma palhinha na próxima terça-feira. Você vai ter Davi Filho, eu e Daniele Mendes, nem ela sabia, estou falando isso agora, né? Ele vai estar conosco falando sobre a escola, tanto freudiana quanto desse nosso irmão Franklin, e como que depois, fazendo a leitura comentada, como isso enriquece os nossos estudos, né? Mas isso é uma outra coisa, vai ser na próxima terça-feira, às 22 horas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da psicologia, não de Franklin, mas da Alcione, né? Tanto que o parágrafo começa exatamente assim, Dani. A psicologia, né? A maneira como ela se comporta. Então, é bem isso que a Dani falou lá atrás, no comecinho, que como que as obras se conectam exatamente diante de vencer as maiores flagelos que você pode pensar em detrimento do amor, primeiro realmente a você, a vida, para depois você conseguir transparecer isso para o mundo externo. Então é contigo agora ou sou eu, Dani? Você leu o anterior. Então manda bala. Não, eu até lembrei que eu fiz um comentário muito feliz aí, agora é você. Inspiradíssimo. A psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Na grandeza da sua dedicação, né, vemos o amor renunciando à glória da luz, a fim de se mergulhar no mundo da morte. Eu lembrei aqui, a princípio, né, quando ela fala assim, na grandeza da sua dedicação, e que aí casa com a ideia do servir, que até no parágrafo lá, logo no início a gente leu, né, que a felicidade dela, na verdade, era ver o outro feliz, era fazer o outro feliz. Aí tem aquela frase que acredito que é da Joana de Ângeles, né, quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Né? Eu acho que é uma frase dela. É bem interessante, eu me lembrei quando estava lendo aqui, e essa parte aqui que ele traz, né, vemos o amor renunciando à glória da luz, porque a Alcione ela já está na luz. Então, e como a gente falou no início, ela poderia continuar ajudando ele de onde ela estava, sem precisar passar por todo esse sofrimento, né, que o planeta de provas e expiações oferece diante da limitação que ela passa a ter quando vem para cá, né, nessa matéria que a gente tem, nesses órgãos dos sentidos que nos coloca diretamente ligados a essas paixões. Com seu gesto divino, a Terra não é apenas um lugar de expiação, destinado a exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. Dentro dos horizontes do planeta, ainda vigem a sombra, a morte e lágrima. Isso é incontestável. Mas quem seguir nas estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros oprimidos, aqui tem oprimidos, eu acho que é oprimidos mesmo, para a vida imortal. Esse parágrafo ele é muito para mim, porque eu devo ser aquele espírito que dou muito trabalho para reencarnar. E aí ele está dizendo que apesar de, né, da Terra, sim, incontestavelmente, né, ser um planeta que não está aqui, a gente não vem aqui para brincar e não vai nos oferecer facilidades. Por outro lado, se a gente trabalhar muito bem, né, todo esse processo grandioso do progresso através da superação das nossas paixões,
né, obviamente a gente vai encontrar aí grandes tesouros, que é a nossa maturidade espiritual construída e que é o nosso grande propósito, né? Então, aí vai nos conectar com a passagem do Evangelho, nos ensinar a sofrer bem, nos ensinar a ser resignados, a ter fé, na verdade, né? A ter fé, esperança e entendimento, que nós não temos aqui, nós estamos aqui para brincadeira, nem estamos aqui para ser felizes, porque a gente não vai conseguir alcançar essa felicidade plenamente, a gente não sabe nem o que é essa felicidade, e nem vai conhecer, nem vai entender, a gente não tem recurso disponível na nossa matéria para alcançar essa felicidade. Então a gente tem que se contentar, de fato, em trabalhar esse aprendizado, né, em trazer para nós esse aprendizado como velhas recordações, né, que vai fazer com que a gente desenvolva através das reencarnações e continue aí trabalhando toda essa dinâmica desse caminho que se chama eternidade. É isso. Aqui, pois, diz Emmanuel, oferecemos-te, leitor amigo, tão velhas recordações. Crê, no entanto, que, por velhas, não são menos preciosas. São heranças sagradas do escrínio do coração. Joias de subido valor que espalharemos a esmo, recordando que, se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, em verdade, ainda não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz, na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, dia 11 de janeiro de 1942, Emmanuel e uma de suas recordações que viraram a obra, na qual iniciamos na data de hoje. Daniele Mendes, suas expectativas enquanto eu chamo os convidados. Expectativa não, a sua primeira leitura aí, analítica, desse prefácio. Eu estou ainda emocionada só de fazer a leitura do prefácio e só de estar já inserida nesse contexto desse estudo que a gente acaba de iniciar. Então, eu acredito que é uma obra de muito consolo, na verdade, para todos nós. Deixa eu ver quem está chegando. Lucinha! Boa noite! Oi! Boa noite a todos! Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Estudo. Obrigada. Muito estudo. Então, para mim, é uma obra de muito ensinamento mesmo, né? Acolhimento, de consolo, como eu estava falando. Porque se, por um lado, a gente tem as tarefas e os deveres, né? E a gente tem as dores, né? Pelo outro, o Evangelho ele traz para a gente o consolo. E o consolo do Evangelho é trazer para a gente a conscientização e a nossa responsabilidade em meio a tudo isso, né? E a Alcione, ela vai mostrar que essa responsabilidade tem a ver com a nossa conscientização. E, através da conscientização, a gente aprender a usar esse grandioso livre-arbítrio, a utilizar bem essa nossa liberdade, mas sempre em favor do nosso crescimento, sempre em favor e também, além de favor com o nosso crescimento, né, com o entendimento dos nossos reais propósitos aqui. Oi, boa noite. Camila! Boa noite, Camila. Boa noite. Seja bem-vinda, Camila. Boa noite, Dani. Boa noite, Davi. Boa noite, meu bem. Boa noite. Gostaria primeiro de passar... esse estudo, hein? Que bom. Passo primeiro a palavra a Lúcia Frateschi, nossa amiga aqui da cidade de Ribeirão Preto, a mesma cidade que eu estou, né? Depois cada um fala aí que está cada um desses quadradinhos para ver que distância não é problema para quem tem boa vontade de estudar, de estar junto. Com vocês, inicialmente, falando um pouquinho dessa experiência com o prefácio, sem spoiler, quem já leu, né? Eu tenho que me vigiar danado aqui para não soltar o que está lá na frente. Então, esse controle eu peço, né? Mas esse momento do prefácio, com vocês, um pouquinho de uma observação de Lúcia Frateschi conosco em Palestras Davi. Lúcia,
Boa noite. Boa noite a todos. Eu estava muito ansiosa, né, para estudar esse livro. Tava. Ela foi lá na unificação onde eu trabalho. Davi, vai começar hoje? Não, Lúcia, não é terça, é na quinta. A Lúcia foi lá perguntar ao vivo para mim. Faz um mês que eu fui atrás. É. Na verdade, eu tinha esse livro, eu doei esse livro sem nunca ter lido. Por incrível que pareça. Eu li os outros, todos, menos o Renúncia. Olha que coisa, né? Você vê como é que é. E aí, uma baita ansiedade em estudar, né? E ainda estou sem o livro em mãos, mas já estou providenciando. Vou lá na unificação buscar segunda-feira. Mas, assim, só esse prefácio, né? Emmanuel Eu acho que eu adotei mesmo a doutrina espírita na minha vida por conta de Emmanuel, porque eu comecei lendo os livros de Emmanuel, né? E assim, foi muito bom essas explicações que vocês deram. O prefácio foi maravilhoso e tudo que vocês colocaram, ou seja, vocês estão estudando o livro. Vocês leram contracapa, vocês leram tudo que tinha que ler, né? Até o sumário, o que é mais bacana, né? Até o sumário foi lido. Dani levou bronca por causa do spoiler, né? Mas a gente já entende, viu, Davi, que a renúncia é de Alcione, tá bom? Então nem adianta você querer esconder isso. Que eu falei. Não adianta nem você querer esconder isso, que não vai ter jeito, não, tá? Mas vocês estão de parabéns. Eu vou tentar também assistir o do Viktor Frankl, porque eu tô vendo que você vai fazer mesmo, vocês vão fazer uma correlação, né? E aí eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas o Renúncia, sem dúvida. Parabéns, realmente maravilhoso, já apaixonei pelo estudo, tá? Obrigado, Lúcia. Para interagir um pouquinho com a Camila, já falei que a Lúcia está em Ribeirão Preto. Para interagir um pouquinho com a Camila, a Daniele Mendes vai trazer as impressões da nossa convidada especial e vamos ver onde que ela está. Dani? Então, Camila, uma grata surpresa para todos nós, a filha da Glória, que já vinha acompanhando os estudos, e a gente percebe o quanto que ela está empenhada em conhecer a doutrina, em estudar, inicia a si mesmo. É muita informação, né? Eu estava conversando com a sua mãe um dia desses, e ela dizia, ai, Dani, às vezes eu fico tão perdida. Eu digo, eu ainda fico muito perdida. E eu sei que eu ainda vou continuar muito perdida. Tem vezes que eu fico, meu Deus, é muita coisa, de verdade. É muita coisa. Mas eu tô adorando. Parte, né? Isso, e a gente vai aos pouquinhos. Pode falar, fique à vontade. Nossa, vocês tinham falado que ia começar o livro hoje, o estudo desse livro, e eu só tinha ouvido falar desse livro, mas nunca li. Como completa leiga, né, nessa doutrina, eu estou aqui. Mas eu já me apaixonei por essa primeira aula, que foi, como a Lu falou, só foi o sumário. E eu já tô, assim, sabe o que é ansiosa? Eu acho que eu vou procurar um livro já para começar a ler. E acompanhar com vocês, porque eu tô ansiosa agora para conhecer mais. E que espírito evoluído. Prepara que você vai chorar, viu, filha? Prepara. Eu não tô nem vendo, filho. Eu não tô nem vendo, velho. Eu já tava me arrepiando por aqui. Mas deve ser bem emocionante mesmo, viu? Eu tô fazendo igual a minha mãe, pegar o livro e começar a ler logo. Você tá em que cidade? Você tá em que cidade? E aí, na cidade que você está, quantos centros espíritas tem com você? Onde você tá, Camila? Eu, aqui onde eu tô, bom, deve existir algum. Eu vou até procurar saber. Mas, assim, brasileiro, eu não sei. Eu não acredito que tenha. Mas pode ser que tenha você tá onde? americano. Você tá onde? Em Charleston, na Carolina do Sul. Ah, você está em Charleston. E aí você nunca ouviu falar de um centro espírita que esteja aí ligado? Né? Não, então, o que você tem de espiritismo, né? o que você tem de espiritismo é o que você vai interagindo nas lives, é isso mesmo que nós estamos entendendo aqui? Exatamente. Nunca fui em nenhum centro. Comecei a me interessar mais sobre essa doutrina quando cheguei aqui. E e o espiritismo, assim, entrou na minha vida através de outras lives também. E eu fiquei curiosa.
fiquei curiosa sobre isso, porque para mim sempre fez muito sentido, sabe? Para mim sempre fez muito sentido. Então, o Espiritismo me dava respostas que outra religião não me dava. É algo que me faz lembrar o sotaque da Dani. Eu posso estar enganado, mas você é dali, da parte superior do mapa, ou não? Ou a gente está enganado, Camila? Com certeza, de lá do Nordeste mesmo. E daqui De de Recife, né, Camila? Recife, Que Pernambuco. mundo pequeno, hein? Que mundo pequeno. Somos Lúcia! conterrâneas, Dani. Somos sim. Que Já falei pra sua bonitinho, mamãe que gente. quando Que passar bonitinho. essa pandemia, a gente vai se Meu encontrar. Deus Ela do céu. falou, ela falou. Eu fico impressionado. Lúcia, o maior centro espírita do mundo fazendo esses pequenos milagres, Lúcia Fratesi. Sem dúvida. Palestra Davi é um deles, né? E todos os outros que a gente está acompanhando. Porque, como diz o Ari, aí, nosso amigo, a gente virou caçador de live, né? Então, a gente está caçando. Então, tem tantos. São tantos que estão unindo esse grande centro espírita, né? O que eu acho Ele maravilhoso, entra online e a né, gente gente? Que entra grande... atrás. Exatamente, que é uma grande oportunidade, né? Nunca se estudou com tanta facilidade, porque se você tem a dificuldade de ir à casa espírita, agora, por exemplo, Davi, que eu estou morando longe, né? Para eu ir, por exemplo, lá na unificação, vai ficar mais difícil, entendeu? Então, eu vou acabar reduzindo as minhas idas, né? E aí, de repente, está aí, ó, todo mundo a qualquer hora, tá tudo bem, você está disponível, vai lá e assiste. Live surpresa, live isso, live aquilo, a gente tá né? Verdade. Live surpresa é uma coisa. Agora, ainda bem que ele avisa, pessoal, prepara o kit live. Porque antes catava a gente descabelada, catava a gente de pijama. É uma Pijama! Verdade, a primeira entrada da Camila com a gente foi de pijama, né, Camila? Não, eu também já entrei de pijama. Eu já estou até providenciando um pijaminha especial, porque senão... Ué, teve uma live aqui que a Daniela acabou de chegar da praia e veio pra live. Ela tava de biquíni na hora da live. Isso é mentira, né? Nossa. É mentira. Agora, me pegar assim, acabando de acordar várias vezes, a cara toda amassada, É uma coisa cabelo absurda assanhado. isso, porque a pessoa Ele não já fez dorme. muito. A pessoa não dorme, a pessoa só faz live. Esse que é o problema. Não dorme, não. Dani, suas considerações, as convidadas especiais que estão no quadro pós-leitura da obra. Vimos o prefácio de um livro incrível. Como bem disse a Camila, acho que a Camila foi muito feliz. Para quem nunca ouviu falar, só de pegar o impacto que dá, o conteúdo vibratório, porque eu acho muito legal quando a gente percebe que as palavras têm um peso emocional quando são escritas com amor. E a gente vê que cada ideia que vem de Emmanuel é algo muito representativo para a alma dele. Então isso, Dani, para mim, como disse a Camila, é muito representativo para esse momento que a gente está vivendo. Dani. É isso. E, assim, são espíritos tão elevados, né, que é como você bem falou, eles colocam a alma nas obras, né? Então, assim, é muito bom porque a gente sente a emoção das palavras que ele, né, está colocando aqui. Nossa, imagina, ele se render, né, ao espírito de Alcione. A gente sente a emoção dele quando ele fala que beijou os pés da Alcione, né, que ela é um espírito, que o prazer que ele teve de conhecer esse espírito, esse anjo que passou aqui na Terra. Então, é diferente a gente trabalhar uma obra de espíritos como Emmanuel, sim. Emmanuel, André Luiz, né? É muito emocionante, né? Verdade. Eu fico Sim. Pra pensando... gente... Pode Só falar, um Luz. minutinho. Eu fico pensando como é que há ainda eu acredito até que seja um pequeno grupo de pessoas que acha que a gente só tem que estudar realmente a codificação, né? Porque é tão esclarecedor quando a gente estuda André Luiz, ele vem esclarecer de uma forma tão grandiosa o que Kardec trouxe na codificação, né? Através do Espírito de Verdade, e Emmanuel, quando vem mostrar toda a questão reencarnatória, o peso, a consequência, o valor de uma reencarnação, né?
como é que podem realmente pensar que não é válido, né? Ah, é só romance, é só isso ou só aquilo, né? Então, nesse prefácio, você vê que a coisa está tão explícita do valor de um espírito quando consegue superar a si mesmo, né? Superar as suas atitudes equivocadas nas existências, né? E aí Emmanuel mostra isso, né? Muito bom. Eu sou assim muito a favor. Uhum. E para a gente encerrar, eu pergunto a Camila, que é caçula da doutrina espírita, né, a que está chegando agora, está descobrindo agora os seus primeiros movimentos, e isso é muito legal, ainda estando conosco, que tanto já ama essa doutrina há anos. Camila, o que o Espiritismo tem mostrado para você e que você não entendia a vida sem ele, né? Qual o tipo de acréscimo que hoje o Espiritismo dá na tua vida? Ai, Davi, de tudo assim que eu venho vendo, que eu venho estudando, assim, que eu venho buscando, o que eu mais vejo, assim, que antes, assim, não é que não fazia sentido, mas, assim, agora faz muito mais, é a questão de você, como foi muito bem falado nesse prefácio hoje, de você ser mais para o próximo, sabe? De você olhar mais para o próximo, de você se preocupar mais com o próximo, de você fazer a caridade, de você... Isso, para mim, está fazendo muito mais sentido agora. Muito, demais, assim, no sentido de sempre tentar ajudar, sabe? Sempre tentar fazer o melhor. E nisso, você fazendo isso, você está ganhando que você nem imagina como que você faz bem. Só pelo fato de você fazer o bem ao próximo, de você ajudar, você está... É recompensador. Você se sente muito bem. Então, assim, isso para mim é o que a doutrina espírita que eu vejo, assim, que mais faz sentido para mim, é isso. Muito obrigado a Camila, a Lúcia. Eu já passo a palavra para a Dani fazer as amarrações do nosso encerramento, mas dizer, Dani, pensar que esse é um dos principais livros da sua vida que você mais ama de ler, hein? E que hoje a gente está tendo a chance de estudar junto. Daniele Mendes. Renúncia, ele é um livro que me acalenta muito, porque, de fato, não é? Você se deparar com situações onde você precisa pensar primeiro, muito mais no outro, mesmo tendo dor, mesmo sentindo dor. Isso é um desafio muito grande para a gente ainda, entre tantos os desafios, mas renunciar à sua alegria, à sua emoção, né, às suas paixões, não é? Em virtude em benefício de ver o outro feliz, porque você sabe que isso é o certo a se fazer, mesmo que isso venha a doer em você. Realmente é um livro que é uma história e é um exemplo, né? Que não é fácil, não é, como é que eu posso dizer, que traz, de fato, se relaciona e dialoga muito com muitas questões e muitas dores das nossas vidas. E eu acho que esse é o grande ponto mesmo. Cada item que nós vamos ler todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas. Não tem hora para acabar. Às vezes tem texto que vai ser mais curto que o outro. A gente tem hora para começar. Para acabar, eu vejo a primeira aula de ERG nossa aqui, né, de sábado, a gente levou 3 horas, 4 horas fácil aqui, sem parar, né? E nem ver a coisa... Né? Enfim, mas temos uma... Você tem crédito no Instagram. No Instagram, é verdade. Então, a gente fala o seguinte, se você quiser acompanhar, né, de uma forma a não se perder cada dia certinho, a gente tem a agenda foi criada, está disponível aí no Google Planilhas, através da minha bio aí, na aba que está o nome da obra, Renúncia, quinta-feira, às 21 horas. Eu e a Dani fez de uma forma que vai ficar um tempão para estudar, mas para não ficar tão longo cada capítulo. Então, a gente tem encontros onde a gente tem esse espaço para ir conversando, e esse espaço para conversar é aquilo que a Lúcia falou. Não é ler o livro, é estudar a obra. E dá uma diferença danada isso. Tá? Com certeza. Eu quero agradecer e vou pedir para a Camila fazer uma prece de finalização para a gente. Nossa, não faça isso comigo, não. Tem vergonha?
Que foi a primeira vez? Primeira, total. A gente, você vai conversar uma palavra simples, aí se quiser, fala e agradece e pronto, a gente finaliza, fica à vontade. Vai, Camila, força. Nós estamos juntos Primeira vez é vibrando. difícil, depois perde a vergonha igual Davi. Manda ver. É O Pai Nosso gente, também. perdoa aí, tá? Pai Nosso eu Desculpa aprecio qualquer também, viu? Se quiser fazer um Pai Nosso. A minha prece é que todos que participaram dessa live, que estavam aqui conosco, que participaram desse estudo maravilhoso, que tenham sido tocados de alguma forma e que... Ai, gente... E que coloquem isso... que é difícil. Fica tranquilo, a gente agradece. É a primeira. A gente vai testando. Eu também gaguejava um monte de vezes, é normal. Mas primeiro, obrigado pela coragem de estar aqui com a gente. Então vamos acompanhar a Lúcia. Lúcia, encerra pra gente. Obrigado a todos pela presença. E a gente vai aprendendo. É devagarinho, né, Dani? É devagarinho. Ninguém nasce pronto, não, né, Dani? E mesmo assim a gente conseguiu entender. Ela quis dizer que. É lógico que entendeu, porque está embargado de emoção. Prece melhor que essa não tem, né? Porque... eu sei, é repleto de emoção. Então vamos lá, Lúcia. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade dessa reunião tão emotiva e amorosa para poder estudarmos esse livro que certamente nos trará grandes ensinamentos sobre renúncia, resiliência, resignação, coisas que precisamos aprender para perdermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para conquistarmos a humildade e todas as virtudes que Deus espera que conquistemos ao longo de nossas encarnações. Agradecemos, Pai, por este estudo, por esses amigos que estão presentes, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Camila. Obrigado, Lúcia, Obrigada Daniele Mendes, a cada um dos amigos. Obrigada. Uma ótima noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite.